Para a entrevista de hoje, todas as sextas-feiras, o prefeito Marcelo Calmo. Na sexta-feira passada ele não estava, né? Estava de férias. Recebemos a prefeita em exercício, a vice, a Gláucia Schumacher. Agora, então, o prefeito retornando das férias, retornando aqui também para o estúdio da Rádio Independente. São muitas pautas, viu? Vamos lá, galera. Além das perguntas, é claro, né? Tem a questão das obras na BR-386, a reunião com a diretoria da CCR, a situação do atendimento da UTI pediátrica e altas complexidades do HBB, projetos de contratação de 6 profissionais que foram aprovados na Câmara de Vereadores, possibilidade de homenagem também à ex-prefeita, a dona Carmen, que pode dar nome à creche do bairro Bom Pastor. Enfim, são vários temas. A gente começa, acho que, falando da notícia principal de hoje, né, que é em relação ao retorno das obras na 386. Bom, a gente também, ontem eu conversei com o pessoal da Eurovias, conversei com o pessoal da CCR, e é uma relação entre particulares, né? Mas a gente tentava colaborar de alguma maneira para que as obras tivessem sequência o mais rápido possível. E quando veio a notícia, então, de que houve um acerto, de que faltam as formalidades para a retomada das obras, a assinatura do contrato, da renegociação do contrato, a gente comemorou e cumprimentou tanto CCR quanto Eurovias, porque eu sempre acredito que um acordo é melhor do que qualquer disputa judicial. Enfim, no acordo um cede, o outro cede, mas as pessoas convergem. E na disputa judicial, alguém vai perder. Então, que bom, e tomara que a gente possa ter essa retomada o mais rápido possível, porque também, já entrando em outra pauta, foram alguns problemas bem importantes que as enxurradas do final de semana passado trouxeram para a cidade, e a gente fez questão. Eu retornei na segunda-feira, às 7h30 da manhã, eu já fiz contato com a CCR, relatando todos esses problemas que foram averiguados e levando essas pautas para tomadas de providência. Então, as enxurradas, considerando todo o trecho assim de Lajeado, iniciou lá na primeira obra, lá em Conventos, lá na entrada para o condomínio Dalial, lá perto do IMIS, onde aconteceu aquele episódio com o afogamento de vários frangos de um produtor lá. E a CCR diz que aquela canalização ela não estava concluída, e por isso, então, aconteceu aquela estancamento da água. Depois a gente passou por Olarias, pela entrada de Olarias, do outro lado da via, onde está sendo executada a saída da 386 para a via marginal, depois da entrada da Moamar, e a gente pediu correções nisso, porque aquela entrada do bairro é muito importante, então tem que ser antecipado um pouco a saída da 386 e a possibilidade de saída da via marginal para pegar a rua ao lado da Moamar e fazer, então, a população conseguir acessar o bairro Olarias também por aquela via. Depois chegamos aqui no trevo da Jovanela, da Tritec, onde aconteceu, depois de muitos anos, a inundação e a canalização ela não deu vazão. Aí é um problema mais, é um conflito um pouco maior, porque a CCR diz que a prefeitura deveria fazer algumas obras, e a prefeitura diz não, antes das obras da 386 foram feitas as canalizações, e desde então, por muitos anos, nunca deu problema. Então, a repercussão é das obras da 386. Então, nós estamos solicitando e exigindo que sejam feitas as correções ali naquela entrada do bairro Montanha, para que não se repita isso. O lado bom, agora avançando um pouco mais, é que na imediação da FRUC e da J Expor, nesta vez, apesar do grande volume de chuva, não aconteceu o transbordamento do arroio e o ingresso da água na 386, mas as obras para substituição daquela canalização de água da Corsã mesmo, que passa, elas estão em execução, essas obras no Alto do Parque. Agora, esse transtorno aqui na frente da rádio também é por conta disso, para remover aquela canalização de água, e o município quer fazer o acesso para o bairro São Cristóvão por ali. Então, uma série de obras que são fundamentais, são necessárias, e o importante é manter esse diálogo e ter agora essa retomada das obras para que essas correções elas sejam praticadas efetivamente. Nessa mesma linha, pegando a rua
Pedro Teobaldo Breitenbach lá em Conventos. Tivemos problemas nas últimas semanas. Sim. Também, né? Também por conta, agora é uma via municipalizada, era uma rodovia estadual, e ali é algo que cabe à prefeitura, mas também já estão tomando as providências. Sim. Ou vão tomar? Sim, a Pedro Teobaldo, principalmente a localidade onde teve o problema é onde a gente passa a fazer a substituição da canalização, e é a repetição do processo que foi feito na etapa anterior, que vai desde o colégio sinodal até o colégio. Primeiro, até o posto de combustível. Primeiro a gente fez a substituição da canalização e agora está em processo de licitação a ampliação da Pedro Teobaldo. E feita essa alargamento da Pedro Teobaldo, a gente ingressa nesse outro trecho, que vai do posto de combustível até a Carlos Cronert, com substituição da canalização, enfim. E aí sim a gente entende que esses problemas eles passam a ser resolvidos. Esses trabalhos eles foram suspensos principalmente nessa época de verão, porque naturalmente quando faz a substituição da canalização acaba interferindo no fornecimento de água. E aí já se tinha um problema do abastecimento de água rotineiro, a falta de água com alguma frequência em algumas localidades de Conventos. Então nós suspendemos na etapa de verão, vamos concluir o alargamento agora e depois a gente ingressa com essa nova etapa de substituição da canalização lá em Conventos. E a notícia boa é de que aquelas obras que a gente falava, a gente teve as enxurradas de verão, de janeiro, e aí alguns problemas, principalmente no universitário, e a gente tratou aqui em alguns programas da Arno Ritter, da Amazonas, ali no Hotel Recanto. Esses problemas eles foram solucionados agora. As enxurradas elas não deram repercussão, teve que se duplicar a canalização na Arno Ritter, foi feito, e agora não se teve problema. No Hotel Recanto, na Amazonas, também não deu problema. Aqui na Alberto Pasqualini, em frente à Casa Nossa, também foi feita a substituição da canalização, também não deu problema. Então, um sinal positivo de que as obras que foram feitas, elas deram o retorno necessário. Em outros locais onde surgiram alguns problemas, as equipes estão trabalhando. Sim, e o problema mais grave, ele é no canal do Engenho, aqui na Décio Martins Costa, no cruzamento da Saldanha Marinho com o canal do Engenho. E aí é um trabalho um pouquinho mais delicado e a gente pretende fazer uma solução definitiva. Por isso que estamos analisando as alternativas de engenharia que se mostram necessárias e esse vai demorar um pouquinho mais, aquele transtorno. A Décio Martins Costa é uma rua muito movimentada, muito transitada, mas ela vai seguir paralisada, interrompida parcialmente para que se busque a melhor solução. Mas é um dos problemas que vamos concentrar esforços para resolver. A Gladys diz que precisam ser vistas as bocas de lobo que não funcionam na Pedro Teobaldo Breitenbach. Tem mais recados de ouvintes, daqui a pouco a gente traz também, já repassando esse comentário aqui para o prefeito. Há 2 semanas, o prefeito de Lajeado, Marcelo Calma, esteve aqui e levantou a problemática da UTI pediátrica do HBB. Se deu uma longa discussão, aquele ofício que foi encaminhado para muitas autoridades, a alta complexidade, também 5 especialidades no HBB que precisa se manter. O que evoluiu, o que tivemos de negociações, o que a gente pode dizer hoje, no dia 12 de maio, em relação a esse tema? Se continua o mesmo risco de fechar a UTI pediátrica do HBB, se avançamos? Assim, desde então foram feitas a gente fez uma reunião a nível de ANVAT, principalmente com a diretoria do HBB, e foram feitos encaminhamentos. Nós não temos a solução ainda, mas a estratégia para buscar a solução do problema, ela foi desenhada, foi planejada. E ela passa principalmente por uma audiência no Ministério da Saúde, com a redefinição dos tetos do HBB, porque o HBB ele atende muito mais do que tem contratado. Então é fundamental que se consiga repor todo esse atendimento com recursos financeiros para dar sustentação aos demais serviços. Então, parte desse recurso ele precisa vir da União, parte desse recurso ele precisa vir do Estado, porque também muitas das habilitações do HBB
promovem atendimentos além do que está contratualizado. Então, se busca também uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde para a reposição destes volumes de atendimento, cardio, neuro e mais uma especialidade no programa Assistir. E, por fim, União e Estado cumprindo a sua etapa. Esse recurso que ainda, caso sobre, caso ainda falte, aí os municípios concordam em ratear. Eu digo, ainda depende de aprovação da ANVAT, então são encaminhamentos. Hoje o problema não está solucionado, há risco sim de fechamento da UTI, caso não se encontre a solução, mas a notícia boa é que todos estão dispostos e atentos, procurando as alternativas necessárias para a solução do problema. Só para fechar em relação a esse problema, ainda há risco, né? Porque Sim. tudo precisa ser colocado em prática. Mas tem um período, um tempo, um prazo, se não for resolvido realmente na prática, em tantos meses, o risco se torna Sim. ainda maior? Essa resposta, ela compete mais ao HBB, né? Porque quem está sofrendo prejuízo é o HBB. Sim. Então, nós, agentes políticos, os municípios, o Estado, a União, nós temos que fazer todo o esforço para dar esse suporte. Agora, o lapso de tempo que o HBB consegue suportar depende dele. E, do ponto de vista de Lajeado, Lajeado tem feito as análises para estar contribuindo, sim. Independente de outras alternativas, Lajeado vai fazer o esforço para discutir, inclusive, o contrato que Lajeado tem com a HBB. Esse é um dos assuntos da pauta da saúde, que passa por uma grande demanda em todos os serviços, tanto do pronto atendimento, quanto UPA, quanto postos de saúde. Então faz parte de uma reestruturação, uma nova reestruturação em serviço público. É interessante por isso, ele constantemente ele precisa de adaptações, adequações, e a gente está procurando fazer isso. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, falando também sobre outros projetos que foram à Câmara de Vereadores. Tivemos 6 profissionais que foram contratados, sendo 5 de forma emergencial. Esse é um tema que volta e meia acaba vindo à tona. Isso é pontual? Sim, são assuntos para atender demandas específicas ou para atender substituições. E a gente sempre faz uma análise muito criteriosa, sempre que há necessidade de contratação de mais pessoal, porque isso impacta diretamente no orçamento do município. E sempre que se faz a efetivação de um agente concursado, o vínculo dele com o município de Lajeado é de 20 anos enquanto servidor e mais pelo menos 20 anos depois de aposentado. Então a gente prefere ir avançando nas ofertas de serviço de forma escalonada, de forma transitória, e esse contrato emergencial é uma dessas alternativas, para que depois que sim, essa demanda é fundamental, é muito importante sim, daí ser efetiva. Em relação à possibilidade de homenagem à ex-prefeita Carmen, né, que pode dar nome à creche do bairro Bom Pastor. A Carmen foi uma personalidade da nossa cidade, né, uma pessoa muito querida, uma pessoa que marcou época, uma pessoa, eu tive o prazer de trabalhar com ela por 4 anos, muitos ensinamentos. E então acredito que seja uma bela homenagem, uma justa homenagem, e tomara que se concretize. Me parece que precisa algumas adequações na legislação que prevê a possibilidade de nome de algum próprio municipal. A lei hoje exige 2 anos do óbito até a homenagem, mas é uma lei municipal, então ela é passível de ser adequada. E, por outro lado, a importância que a dona Carmen teve na comunidade, ela justifica. Como professora, né? Como também. professora, como vereadora, como prefeita, como mulher, como mãe, enfim. Elas justificam essas alterações para homenagem. Terá que ter muita homenagem para a dona Carmen, né? Grande pessoa. Falando agora na área da saúde. A gente tem reclamação, continuam as reclamações em relação à UPA, a gente sabe que tem muito atendimento, é um período de mais necessidade desse atendimento por conta da troca de temperatura, mas tem reclamação em relação à UPA mais uma vez. E também tem uma informação que recebemos de que Lajeado não terá representantes na Conferência Estadual de Saúde em Lajeado porque não fez a sua inscrição. O senhor está sabendo disso, prefeito? Sim. Essa notícia não é verdadeira.
O que aconteceu foi que 4 representantes do conselho foram inscritos, e aí durante o dia de ontem, a Comissão de Saúde da Câmara, o Mozart fez contato comigo, tem como mandar os 12 representantes do conselho para Porto Alegre na conferência? Eu digo, tem, dá para fazer sim. Então nós concordamos, nós oferecemos uma Topic à disposição para ir e para voltar todos os dias, e aí eu não sei qual foi o problema no conselho que preferiu não utilizar esse veículo que estaria à disposição. Então, 4 inscrições tinham sido feitas, houve o pedido para ir 12 delegados, nós concordamos, nós fornecemos o transporte, contratamos a Topic, isso foi oferecido, foi formalizado, e aí eu não sei dizer o que houve junto ao conselho, mas não é problema com prefeitura. Mas vão ou não vão? Eu não sei dizer, aí depende do conselho de saúde. Mas o município coloca o veículo, a Topic, à disposição para ir e voltar nos 3 dias, sem problema nenhum. Muitas mensagens, como normalmente acontece aqui quando o prefeito vem, bom dia, pede para não se identificar, mas é uma moradora da Carlos Expor Filho, e ela manda fotos aqui. Isso está acontecendo agora na valeta, nos fundos da minha casa. É fossa, o cheiro é horrível, está dentro do terreno da Benoit. A gente já teve essa reclamação, acho que em outra vez que o prefeito esteve aqui. Vai tudo para o Saraquá, vem da 130. Ela disse que já fez reclamação na ouvidoria, porém sem resposta. Acho que já trouxemos esse assunto aqui, sim, né, a gente prefeito? já trouxe, sim. Não sei se algo foi feito. Sim, vamos ver. Aquele trecho todo ele segue em obras e vamos analisar. Não tem uma resposta agora de prontidão. A questão de iluminação volta e meia vem à tona também. Colocar mais iluminação na rua Bento Gonçalves, abaixo do Castelinho. É muito escuro para ir no parque à noite. Na sexta-feira santa tinha um ciclista andando no Círculo das Águas no meio das crianças, que é proibido. E também fala aqui que tem 2 lâmpadas queimadas no Círculo das Águas. Okay. É bem pontual, né? Uhum. Mas o Adão Nunes, que eu acho que ele continua sendo presidente do Verdes Vales aqui, né? Da Associação de Moradores. Ele diz, gostaria de saber do prefeito o que está acontecendo com as indicações que os presidentes das associações dos bairros apresentaram na reunião do ano passado. Ainda não foi realizado. Uma das indicações que fiz foi a colocação dos brinquedos na pracinha localizada na rua Bem-TV, no Verdes Vales, e ainda não foi realizado. Gostaria de uma resposta sobre isso. Isso, quem faz a gerência desse processo todo é o Guinter. Então, sugere-se ao Adão conversar com o Guinter, porque as solicitações estão sendo atendidas com certeza. Inclusive, estou vindo lá do Santo Antônio, está sendo construída uma bela de uma praça, um novo equipamento público, na frente do novo Templo 1 e 2, naquele complexo onde tem a creche, tem o posto de saúde, tem o campo sintético, que agora a gente está formalizando a pracinha, lá vai ficar um belo lugar de lazer para a comunidade toda lá do Santo Antônio, Jardim do Cedro, dos residenciais do Novo Templo também. A ouvinte faz menção a um buraco em frente à Casa de Cultura, mas Sim. fala na Júlio de Castilhos, Sim, então perfeito. eu não sei exatamente. Houve a canalização, ela cedeu, e ele vai ser feito imediatamente. A dificuldade do conserto desse buraco é que ele é justo na frente de um grande poste de luz de concreto, então a gente tem que fazer a sustentação do poste para que ele não caia e aí fazer a escavação, a substituição então da canalização, mas estamos atentos, vamos fazer sim na sequência. A Eliara Heineck, a respeito do arroio no quilômetro 346, vão fechar ou não? Arroio, 386. Eu acredito que seja na 386, né? Eu acho que é ali da J Expor. Deve ser. Para que a gente consiga fazer, é intuito sim fazer o tamponamento daquela etapa do canal, para que a gente tenha o acesso da via lateral da 386, ingressando na Liberato Salzano Vieira da Cunha. Aquela rua também é Liberato Salzano Vieira da Cunha. Tem uma parte que é no Americano e a outra já é no São Cristóvão. Então, sim, para que se possibilite também o acesso para o São Cristóvão ali na Liberato. O Rodrigo Marques Borges, ele também menciona a questão da UPA, em função de reportagem aqui da Rádio Independente, várias pessoas que fazem contato também com reclamações de demora, enfim, né, em relação ao atendimento. A conclusão que o município tem sobre o assunto UPA, né?
A UPA ela vai passar pelo mesmo processo que o pronto-socorro passou. Alguns anos atrás, essa mesma demanda que existia na UPA, ela existia no pronto-socorro. Hoje a gente não tem problema no pronto-socorro e não pode ter problema no pronto-socorro, porque o pronto-socorro ele serve para atendimento de gravidades. A UPA, o que está acontecendo é que a gente está tendo o atendimento de casos graves e de casos simples. Os casos simples, eles não podem estar na UPA. Eles não devem estar na UPA. E para que não estejam na UPA, algumas alternativas têm que ser postas em prática. Um atendimento melhor dos postos de saúde, e nós estamos trabalhando com isso sim para ampliar horários nos postos de saúde e ter o agendamento na UPA para consulta no posto de saúde. Então, aquela pessoa que chegar na UPA e não tiver e for classificada como azul ou verde, que são casos menos graves, ou ela vai esperar sim 5, 6, 7 horas, porque não é um caso grave. Aí é uma opção dela. Ela não deveria estar na UPA, mas está. Então ela vai esperar, ou então ela já sai com a consulta do posto de saúde. Estamos estudando também outras alternativas de ampliação de horários em alguns postos para que as pessoas da ficha verde ou azul, que não são graves, chegando na UPA e for constatado que não é um caso de gravidade, ela vai ser direcionada para atendimento neste posto. Inclusive final de semana e feriado? Não, aí vai ser de segunda a sexta-feira no primeiro momento. O problema me parece ser no final de semana, que o resto todo está fechado. Essas demandas estão sendo analisadas e a gente vai fazer ampliação do posto conforme demanda. No primeiro momento, de segunda a sexta. Aí nós vamos lá. Claro que existe algumas coisas, uma demanda que precisa estar na UPA e nós temos que dar vazão. Mas tem acontecido na UPA, e é um relato que chega a mim de uma fonte que não precisa comentar, que a pessoa sujeita aí na UPA a guardar 7 horas para não precisar fazer a vacina no posto de saúde. A UPA não é lugar para fazer vacina. Prefeito. A UPA não é lugar para pegar atestado médico. Isso também nós vamos mudar. A UPA não deve fornecer atestado médico. A UPA tem que atender casos graves. O restante é posto. E aí entra o poder público. Nós temos que conseguir fazer atendimentos de qualidade em quantidade nos postos de saúde. E a gente está dedicado a isso. Prefeito Marcelo Calmo, vamos lá, tentar de bate-pronto aqui. Vamos lá. Alguns temas que estão pendentes há algum período. CEPLAN, nada de novidade em relação ao novo secretário ou nova secretária? O nome não, mas estamos estudando uma proposta bem interessante que a gente anuncia nos próximos dias. Tu disse que era bate-pronto, eu já te devolvi. Não, mas só um pouquinho, uma proposta, não seria uma pessoa, então? É um estudo que está sendo feito. Nós estamos estudando, por isso não antecipo, mas vem coisa boa aí pela frente. Não seria um novo secretário ou uma nova secretária? Antes do nome do secretário, uma reformulação, uma estruturação diferente na CEPLAN. Bom, vamos buscar mais informações então. Muita reclamação aqui sempre vem a questão da eliminação. Como é que está a PPP em relação à eliminação? Prazos? Prazos, vamos lá. Nós estávamos prontos para publicar a licitação e o Tribunal de Contas solicitou alguns estudos complementares. Esses estudos, eu acredito, a expectativa é de que chegue nesta próxima semana, e aí a gente encaminha os estudos complementares e pode publicar a licitação. Então, até o final do mês de maio, acredito que a licitação esteja na rua. Rua Júlio de Castilhos, segue aquele projeto inicial ou... depois daquela reunião almoço da CIL que os empresários mais uma vez bateram na tecla de colocar a fiação subterrânea, andou-se repensando o projeto? Eu particularmente repenso o projeto, em primeiro lugar porque logo ali na frente nós vamos ter que passar por uma grandes obras na cidade para fazer o tratamento do esgoto. Então, naturalmente, nós vamos ter que trabalhar na Júlio de Castilhos para fazer a canalização do esgoto. 20 milhões a mais seria o custo, né? E daí não seria o momento oportuno de trabalhar em substituição da fiação nesse momento, porque logo na frente nós vamos ter que abrir tudo de novo para fazer do esgoto. Esse é o primeiro ponto. O projeto da Júlia pode ser feito em partes, e a minha vontade é fazer em partes. Trabalhar esquinas, trabalhar faixa de segurança, trabalhar com arborização e deixar as outras etapas, como substituição da calçada, como substituição da iluminação, se for possível ou não, mais para frente. Dá mais para ser subterrânea hoje? Não tem estudo ainda do custo. Esses 20 milhões é algo que a gente
Eu preciso de um orçamento concreto para saber quanto custaria isso. Eu tenho mais uma aqui, mas eu sei que a Rita tem mais E demanda assim, também. e substituição da calçada, ele precisa contar com a participação dos proprietários, senão não vai ser feita. A ouvinte pede para não se identifica aqui, mas pede para a gente não falar o nome dela no ar. Ela diz que no posto de saúde do Cedro, a sala de vacina está fechada, pois o freezer está estragado. Um caso pontual, provavelmente. Muito pontual, e se tiver Mas- estragado, a gente corrige imediatamente, porque não... E Importante informar, né? Outro Ótimo aqui aí. diz que o Eliseu disse que o posto de saúde de Conventos já estava ruim. Ainda tiraram o médico e aí não querem que vá para a UPA. A gente vê que a saúde realmente é uma tônica O aqui. posto de saúde, e Conventos principalmente, eram 3 médicos, e aí um médico da montanha, ele teve que se afastar, por isso que temporariamente um dos 3 médicos de Conventos, ele foi redirecionado para a montanha de forma excepcional, transitória, até que se reponha e se tenha essa vazão igualitária. Mas são os 3 locais assim que tem mais procura, que tem mais dificuldade. Conventos, Jardim do Cedro e Olarias. Nós estamos atrás de 3 profissionais nessas áreas também, para oferecer para essas áreas, para dar vazão aos postos de saúde. Há 2 semanas eu lhe perguntei também se o nome de Glaucia Schumacher era o indicado pelo PP para concorrer à prefeitura. O prefeito disse que era muito cedo, mas de lá para cá algumas informações circulando de que o prefeito poderia deixar o PP. E há negociações com outro partido, dentre eles o MDB, prefeito? Não, assim, eu sempre defendo a força de um grupo e não do partido político. Em cada vez que a gente consegue, que a gente fala, quando a gente fala com A, B, C e D, mais importante é o grupo de pessoas do que o partido político. Eu não, e tenho certeza de que até a eleição eu vou estar nesse grupo político que ajudou a eleger o Marcelo e a Gláucia, que vai ter candidato na eleição, que vai estar oferecendo nome para participar então desse novo comando. Isso é certo. Então, Até a eleição permanece no com PP. certeza absoluta. E depois? Depois pode ser que sim, pode ser que não, mas também não penso. Então tem Tá muito negociações. não tem negociação não. É só o fato de que, assim, certeza absoluta de que não se cogita antes de qualquer pleito eleitoral mudar de grupo político. Não penso E nisso. secretaria estadual? Ah, É uma possibilidade? antes de encerrar o mandato, nem se fala, nem se cogita, porque vou cumprir o mandato até o fim, até o último dia, sem dúvida nenhuma. E depois aí vai saber o que vai acontecer. Daqui a pouco eu volto, tô treinando tênis, pádel, vamos ver se não vira um atleta, futebol bom. não dá mais, né, cara? Tá certo. Muito obrigada, prefeito Um Marcelo abraço, Calmo. gente. Bom fim de semana. Para vocês também. 11:09, 18 graus 1 décimo a temperatura, Independente.